Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e é com muita alegria que recebemos a cada um que aqui está no nosso salão e também aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Imensa gratidão pela presença de cada um. E para começarmos os trabalhos de hoje, convido a todos que façamos uma prece. A prece é esse meio de nos conectarmos facilmente com a espiritualidade superior e também com os mentores dessa casa que há muito já prepararam esse ambiente. Cada um de nós já está recebendo o tratamento necessário e suficiente para o dia de hoje. Vamos agradecer a Deus por termos chegado até aqui. Vamos agradecer ao nosso querido irmão e mestre Jesus e a toda a espiritualidade superior que sempre nos apoiam, nos orientam, nos iluminam para que estejamos sempre no bem. Agradeçamos por todos os bens que já recebemos durante a semana e por tudo que vamos aqui receber. Vamos pedir que possamos ter a mente aberta, o coração aberto, para que recebamos o tratamento, o conhecimento necessário para continuarmos a nossa vivência aqui no planeta, para que sejamos pessoas melhores. E assim, tendo a figura do nosso querido Mestre Jesus entre nós, sabendo que onde há 2 ou 3 reunidos, lá Ele também estará, vamos pedir licença para começarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje é Pagar o Mal com o Bem, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens de 1 a 8, do Allan Kardec. E quem fará a palestra para nós hoje é nosso companheiro Eduardo, e vamos envolvê-lo com nosso carinho para que ele seja feliz na explanação de hoje. Fique com Deus, Eduardo, que tudo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste instante, porque é uma grande alegria poder estar numa casa como esta, tendo a oportunidade de falar sobre a sua doutrina, sobre os seus ensinamentos, falar sobre o Espiritismo, sobre essa mensagem renovadora, sobre esses esclarecimentos que aprofundam a mensagem de Jesus e nos fazem compreender com maior clareza, com maior objetividade, quais são os pontos principais que precisamos colocar na nossa vida, nas nossas atitudes, principalmente nos nossos pensamentos que antecedem as nossas atitudes e promovermos a mudança que esse mundo precisa que seja promovida. Hoje nós olhamos os noticiários, todas as notícias, e vemos tamanho número de situações difíceis e complicadas, agressões, violência, abusos de toda espécie, corrupção. O que acontece nessa sociedade que faz com que estejamos visualizando isso dia após dia de forma insistente? Existe um preceito do próprio marketing de que nós, como seres humanos, ficamos mais atentos às notícias que trazem situações de desgraça, de corrupção, de maldade. Nós ficamos como que hipnotizados e ficamos parados naquele determinado canal, naquela notícia, naquela postagem, olhando o que vai acontecer, o que é ruim. Então isso é uma coisa natural nossa, entendo que no estágio em que nós estamos. Mas o que é preciso, necessário refletir é: isso vai continuar assim? Este planeta que nós estamos
vivendo vai ser sempre dessa maneira? Nós, como espíritos que somos, qual a nossa destinação? Qual o nosso futuro? Para onde efetivamente estamos caminhando? Qual o destino que chegaremos? O capítulo de hoje, ele se intitula Amai os vossos inimigos. Recomendação de Jesus, o espírito mais evoluído que nós tivemos entre nós, que veio, passou por tudo que ele passou, curou, ajudou, ensinou e terminou na cruz. Sacrificado, morto, humilhado. Por quê? Qual era o fundo da mensagem que este homem trouxe e que queria que nós pudéssemos colocar isso na nossa vida? Qual a finalidade da sua vinda entre nós? Como espírito puro, Jesus tinha a finalidade de nos ensinar. E trouxe vários preceitos que são as bases fundamentais da nossa mudança de pensamento e de comportamento. Foi isso que ele fez. Além de curar, além de fazer milagres, além de ensinar, ele trouxe os preceitos básicos para a mudança da sociedade. E nós, há mais de 2000 anos, estamos nos debatendo ainda sobre os mesmos preceitos. Mas ele pega pesado, porque ele fala, amai os vossos inimigos. Jesus, os inimigos, Jesus. Aquela pessoa que quer me derrubar, aquela pessoa que me agride, que me ofende, que o tempo todo está esperando um deslize para que eu caia, para rir de mim. É isso mesmo? É isso que o Senhor quer de mim, que eu ame essas pessoas? E Jesus disse, olha, isso é com vocês. Só digo uma coisa, amar aqueles que te amam, todo mundo faz. Os fariseus fazem, que eram os grandes hipócritas da época. Os publicanos, que eram homens de má vida, cobradores de impostos, também fazem. Eles amam aqueles que amam eles. O que eles não fazem é amar os inimigos. Então, por que cargas d'água? Jesus então vem dizer, ame os teus inimigos. Na sabedoria do Mestre, em todo esse contexto que nós estamos vivenciando, nós vivemos numa sociedade. E como sociedade, todos nós estamos interconectados. Todos nós fazemos parte da sociedade. Se a sociedade está doente, eu também estou doente. Se a sociedade sofre, eu também sofro. Não adianta querer me eximir, me isolar e não ver o que está acontecendo. Nós só vamos passar deste momento difícil para outro momento, no processo de evolução, de crescimento, se nós olharmos as feridas dessa sociedade, o que está acontecendo nessa sociedade e começar a promover as mudanças. E entre as bases dessa mudança, Jesus diz, amai os vossos inimigos. Por mais que seja difícil de nós compreendermos isso hoje, vamos entender, vamos aprofundar mais e ver se isso nos ajuda. O conhecimento da doutrina espírita nos ajuda a mudar esse tipo de situação e efetivamente amar os inimigos. Primeiramente, eu preciso definir algumas coisas. Quem são meus inimigos? Meus inimigos são aqueles que eu encontro na rua e que numa discussão de trânsito ele me xinga, me ofende, me agride. Eu nem conheço essa pessoa, mas essa pessoa é meu inimigo? Meu inimigo é aquele que trabalha comigo,
na mesma empresa, no mesmo projeto, e fica o tempo todo sabotando tudo aquilo que eu faço, promove calúnia sobre o meu nome, agride, ofende, persuade os diretores para que eles não confiem no meu trabalho, fala mal de mim para as outras pessoas, essa pessoa é meu inimigo? As pessoas da minha família, que convivem comigo no mesmo lar, ou que não convivem mais, mas continuam fazendo parte da minha família de sangue, essas pessoas que contradizem os nossos argumentos, que nos difamam, que falam calúnia sobre nós, o tempo todo, nas reuniões de família, nos provocam, nos ofendem. Essas pessoas são os meus inimigos? As pessoas que têm opiniões diferentes da minha, politicamente falando, religiosamente, essas pessoas que ficam não só contentes com aquilo que acreditam, mas querem rebater tudo aquilo que eu acredito e rebaixar aquilo que eu acredito a um erro, a um equívoco. E as grandes discussões e separações de família que nós estamos vendo hoje por questões políticas, essas pessoas que nos contradizem, que nos contrapõem por causa de nossas opiniões, essas pessoas são os nossos inimigos? Ou até mais fundo, eu mesmo sou o meu inimigo? Quando eu saboto os projetos que eu tenho, quando eu não me sinto capaz de realizar o que precisa ser feito, quando eu acho que eu não sou importante dentro da mudança da sociedade, quando eu penso que não sou importante nas mudanças da minha família, quando eu penso que a minha capacidade é limitada, que eu não consigo mudar, que eu não consigo amar ninguém e que ninguém me ama, será que nessa hora eu estou sendo o meu inimigo? Por que é importante refletirmos isso? Para cada um de nós tem uma história. A história, ela é contada de acordo com aquele que a vivencia. Eu vou usar como um exemplo algo que eu percebi nos meus anos de escola. Sempre houve a matéria de história que contava a história do Império Romano. Todas as vezes que fazia uma referência ao Império Romano nos livros de história, a referência era a expansão do Império Romano, como se fosse algo muito positivo, a meu ver, porque eles eram bravos, fortes, inteligentes, um exército, faziam ruas, estradas, a expansão do Império Romano. Quando, por algum motivo, houve algum povo que se rebelou contra a invasão de um outro povo que não pertencia àquele lugar e adentrava aquelas terras, tomando conta de tudo, tomando posse de tudo, e eles se rebelavam, a história era a revolta dos bárbaros. Por que a revolta dos bárbaros? Alguém estava se expandindo, entrando nas minhas terras, e eu me revolto, então é a revolta dos bárbaros? Eu sou bárbaro? E eles? Por que eu estou falando isso? Porque depende de quem conta a história, o ponto de vista é diferente. Se muitas vezes eu estou tendo por inimigo uma contenda, uma discussão, existe alguma coisa por trás daquilo que ele acredita que está sendo a base da discussão. E não necessariamente eu como pessoa, mas eu passo a ter a atitude de tratá-lo como inimigo. Posto isso, o que é importante nós sabermos? Que o espírito, nesse ponto que estamos, está num determinado degrau do seu processo evolutivo.
Mas o que nós precisamos entender é que nós vamos avançar. Que esteja bem claro que nós compreendemos o estágio atual, mas que o estágio atual só nos levará para mais do mesmo. Não vamos sair disso pensando exatamente dessa maneira. Precisamos avançar nesse processo porque o espírito precisa evoluir e vai evoluir, de qualquer maneira. E vários são os fatores que estão acontecendo atualmente, que estão fazendo e mostrando para onde vai as atitudes sem refletir no amar aos inimigos e com a reflexão do amar aos inimigos. Entendendo agora que o inimigo depende muito do ponto de vista. O espírito tem essa trajetória e por ela ele seguirá. E isso está ligado ao paradigma que temos da realidade. O paradigma é como se fosse uma caixa. É algo que nós nos colocamos ali dentro daquela caixa e nós determinamos os parâmetros daquela caixa. Altura, comprimento e largura, e nós vivemos ali dentro. Hoje esse paradigma se chama matéria. A gente só enxerga o que nós conseguimos ver aqui de material. Nós não conseguimos ainda expandir essa visão para fora dessa caixa. Como um bom exemplo disso, vamos pensar num peixe que desde que nasceu viveu a sua vida inteira dentro de um aquário. Ele não faz ideia do que é a vida fora do aquário. Se um dia eu pegar esse peixe e colocar ele num rio ou no mar, dependendo da sua natureza, ele vai ver um mundo que ele jamais tinha ideia que existia. E assim somos nós quando apenas vivemos nos parâmetros, no paradigma, nas barreiras da matéria. Tudo o que aconteceu é o que aconteceu desde quando eu comecei até o momento em que eu vou morrer. E isso aqui é o que existe, e mais nada. Sair para o rio, sair desse paradigma é entender que a nossa vida continua. Que os desafetos, os inimigos que nós temos, eles continuam. E nós, com relação a eles, continuamos também. Aqui, na nossa casa, ao mesmo tempo em que ocorrem as reuniões públicas aqui, ocorrem as reuniões mediúnicas. E são inúmeros os casos que aparecem de espíritos com desejo de vingança sobre algo que os aconteceu há décadas, séculos atrás. Julgando, condenando aquele que foi o foco da sua desgraça pela sua leitura. E todo o trabalho que é feito para mostrar a esse espírito, mesmo desencarnado, que a realidade é muito maior. De que o ciclo de ódio e de vingança, ele se repete ao longo do tempo. Hoje, eu me sinto injustiçado e promovo a vingança. Amanhã, aquele que sofreu a vingança se sente injustiçado e promove a sua justiça. E esse ciclo não termina. Nunca. É o que faz a nossa sociedade e o espírito ficarem estagnados. Muitas vezes, esses espíritos e nós mesmos, num processo de vingança, de mágoa, de ressentimento do que nos aconteceu, esquecemos completamente das pessoas que amamos. Deixamos nossos filhos, nossos pais de lado, em troco de uma vingança, de um desejo de atacar, de fazer a justiça, para pessoas que muitas vezes nem estão mais entre nós, mas que talvez tenham nos ofendido há anos atrás. E deixamos de curtir o momento com as pessoas que amamos. Nessas reuniões, quando eles se deparam com quanto tempo eles estão embrenhados num processo de vingança e podem ver e sentir aqueles que eles realmente amam
e ver quanto tempo perderam de suas vidas num processo totalmente sem sentido. É quando nós conseguimos quebrar o ciclo e entender que naquela época o melhor que aquela criatura tinha foi o que ela deu. Muitas vezes por trás, como diz André Luiz no livro Sinal Verde, muitas vezes por trás de uma pessoa agressiva, de uma pessoa irritada, de uma pessoa mal educada, está uma história triste que nós não temos conhecimento. Mas nós pegamos aquela atitude para marcar. Existem angústias, dores, doenças, coisas horríveis que estão acontecendo na vida daquela pessoa, e por essas coisas ele faz isso, e nos agride, nos ataca, ou a qualquer outra pessoa. Isso justifica? Não, isso não justifica. Mas é o melhor que ele pode dar com aquilo que ele entende do que está acontecendo. Ele ainda se sente uma vítima da situação e não aquele que vai promover a mudança na sua vida, coisa que nós hoje já estamos entendendo, que somos responsáveis por aquilo que nos acontece. E a partir daquele momento eu começo a tratar aquela criatura como um adversário, como um inimigo. Esse processo, ele ocorre aqui, ele ocorre no plano espiritual e ele volta para cá mais uma vez. E não foi só no amar os vossos inimigos que Jesus ensinou. Certa vez, ele estava no templo conversando com Pedro e por trás deles passou um jovem que estava indo até o altar fazer as suas oferendas. As oferendas no altar eram uma prática muito comum quando se iria fazer pedidos a Deus. Pela sua vida, pela sua saúde, por qualquer coisa que fosse, ia-se lá e fazia uma oferenda e ao mesmo tempo fazia a sua prece, a sua oração, os seus pedidos. E Jesus, vendo esse homem passar, lhe chamou a atenção, claro, a condição que ele estava, de que o homem não sabia, mas Jesus sabia. E ele chamou esse jovem e falou: jovem, vem aqui, onde você vai? Eu vou deixar as minhas oferendas, vou fazer a minha prece. Falou assim: então, antes de você deixar as suas oferendas, volta e reconcilia com o teu irmão. E depois, só de coração puro, se apresente ao Pai. Porque nós queremos coisas para nós. E vamos até a espiritualidade, fazendo as nossas preces, as nossas orações, e pedindo, mas com o coração amargurado, com o coração sentido, magoado. Essa prece com o coração magoado não está puro, está poluído. Quando Jesus fala reconcilia, ele sabia que havia algo que manchava essa criatura, a sua condição espiritual, e que os seus pedidos não seriam atendidos dessa maneira, porque ele não estava bem. Ele deveria reconciliar-se primeiro com alguém. A sabedoria de Jesus foi além quando disse: amai esses que você precisa se reconciliar. Somente o amor tem a possibilidade de romper esse ciclo vicioso. E como que nós fazemos isso? Jesus disse: se te baterem na face direita, oferece à esquerda. Será que Jesus está falando de espancamento? Será que Jesus está falando de agressão física? Jesus está falando de ofensa. Se por um lado te ofendem, veja o outro lado. O que é ver o outro lado? A melhor palavra que eu encontrei para descrever esse sentimento
é a empatia. A empatia, muitas vezes mal compreendida, ela faz com que nós nos coloquemos no lugar do outro. A empatia é isso, você se coloca no lugar do outro. Mas ela está incompleta. Porque se eu somente me colocar no lugar do outro, eu estou me colocando no lugar do outro com toda a carga de sabedoria, de conhecimento que eu já adquiri. Então, este se colocar no lugar do outro deveria ser completado com coloque-se no lugar do outro sendo o outro. Diante de qualquer contenda da qual eu possa manter um diálogo, nas situações iniciais apresentadas, eu não consigo manter um diálogo com alguém que me ofendeu na rua e foi embora. Eu somente vou entender que por trás daquela atitude tem muita coisa ruim acontecendo com aquela criatura. Mas com uma pessoa que convive comigo no trabalho, em casa, ou mais profundamente comigo mesmo, eu preciso manter um diálogo e compreender melhor as circunstâncias que estão levando aquela criatura a agir daquela maneira. Talvez ela não me diga em palavras claramente, mas caiba uma reflexão minha. Ele pode estar passando por várias situações muito difíceis. Ele pode ter crenças com relação a mim que são mentirosas, mas porque alguém pode ter plantado ali a semente da dúvida, da maledicência. E uma conversa pode mudar todo o rumo dessa história, dessa desavença. Entendendo quem é a pessoa que eu preciso me reconciliar, eu posso buscar os meios de manter esse diálogo e promover um avanço nesse relacionamento. Vamos pensar que foi também uma proposta de Jesus que nos assemelhássemos às crianças. Quando nós vemos as crianças brincando, começa tudo muito bem, está todo mundo feliz, está todo mundo brincando, de repente um vai lá e pega o brinquedinho do outro. O outro vai lá e toma o brinquedinho. Aí começa uma choradeira, briga, discussão. A gente vai lá, tira esse aqui, bota esse aqui e tal. Blá, blá. Daqui a pouco eles estão brincando tudo de novo. Por que isso acontece? A criança não levou para o coração aquele fato que aconteceu. Aquela discussão momentânea. Ele simplesmente superou, seguiu adiante. Jesus pede que agíssemos como crianças. Nesse sentido, que olhássemos a pureza da situação e entendêssemos que aquele momento, ele foi um momento, não é para que ele se perpetue em nossa existência. E o terceiro ponto mais importante de todos, que nos remete ao começo da nossa conversa. Somos uma sociedade e estamos todos nós interconectados. Não existe lugar onde esteja e haja sofrimento em que eu não vá sentir as consequências, mesmo que do outro lado do mundo. O que o Espiritismo esclarece é que nós não fazemos parte de uma família consanguínea. Elas só nos servem de instrumentos para esse processo de depuração dos meus sentimentos. Até o sentimento mais profundo, mais sincero, mais puro, que é amar. Nós todos fazemos parte, sim, de uma grande e única família universal. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso contexto. Enquanto houver um membro dessa família em sofrimento, em angústia, na sociedade, nós também sentiremos os efeitos disso. Nós também seremos afetados por tudo isso que está acontecendo.
seja pela televisão, seja pelas postagens, tudo isso, ou seja, até mesmo na nossa família, nas ruas, na nossa vida, seremos afetados. A proposta do Mestre é que eu tenha a consciência de que para prevalecer o amor entre as criaturas, eu preciso ser ativo nessa proposta. Eu preciso promover o entendimento que tenho hoje de cada espírito, do processo espiritual de encarnações e desencarnações, de vínculos afetivos, de sentimento de ódio e de amor, e promover as mudanças na hora em que elas estão acontecendo, não permitindo que aquela situação se perpetue, da mesma forma como as crianças fazem. Tem a discussão, retomam a amizade e continuam os seus projetos. Esse é o projeto de Jesus. Portanto, enquanto estivermos diante de situações de discussão na nossa família, ame. Ame. Se estivermos no nosso trabalho com problemas, ame. Se estivermos nas ruas e formos ofendidos e agredidos, ame. Se cuide, se proteja, mas não odeie. Deseje que a criatura se esclareça. Deseje que a criatura se entenda. E também se ame. E principalmente, se sou eu que estou pensando dessa maneira, a maior disputa que tenho nessa encarnação é a disputa comigo mesmo. Também se ame, se perdoe, se eduque, se transforme, para que possamos ver refletido em nossa sociedade o amor que Jesus nos ensinou. Muito obrigada, Eduardo. E agora chegou o momento de nós colaborarmos com perguntas, com alguma experiência que você teve ou com alguma contribuição, mas que sejam relativos ao tema. Então, quem quiser fazer uma pergunta, levante a mão que o nosso companheiro irá levar o microfone. Ou se você quiser dar algum depoimento também relativo ao tema. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, eu tenho 44 anos e eu sofri ofensa, humilhação durante os 20 anos da minha irmã. E a minha irmã, ela, não sei porque ela agia daquele jeito, sempre me ofendendo, me humilhando, maledicência. E eu aguentei isso durante muito tempo, e até que eu adoeci o ano passado. E tudo que eu aprendi foi no centro espírita, desde os meus 14 anos. Eu me inscrevi no curso do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, completei a etapa de servidor. E foi isso que me ajudou a minha vida inteira, o entendimento, a minha sabedoria, deixar as mágoas para lá. Mas doeu muito. Muitas vezes eu ajoelhei os meus joelhos e pedi ajuda a Deus, e Ele sempre me deu um livramento. Então, hoje eu não quero me vingar, eu sinto raiva às vezes, mas eu peço para que Deus coloque mais amor no meu coração sempre. E como eu aprendi tantas coisas aqui, a sabedoria, a vivência, o conhecimento, eu me inscrevi nos cursos de médium novamente, né? Me curei dos ressentimentos com a terapia, né? 8 meses de terapia intensa, passando por psicólogos. Então, eu não consigo, assim, definitivamente perdoar, mas eu não quero fazer a vingança, sabe? Eu deixo nas mãos de Deus para que Ele haja, que seja feita a vontade dEle, não a minha, e a justiça dEle.
E hoje eu imponho limites e me afasto, porque as mulheres sofrem muita calúnia, né, entre elas. E um dia Deus me perguntou, né, no meu pensamento, eu tenho um pouco de mediunidade, né, bem leve, afloreada, agora que eu estou há 1 ano e 6 meses sem ingerir bebida alcoólica. Deus tem me mandado muitos sinais, eu sou muito grata a isso, é o que me ajuda a caminhar todos os dias, acordar e levantar. Então, eu coloco sempre a vontade dele em frente à minha vontade e que seja feita a vontade dele, porque eu entendo muito bem que muitas pessoas não tiveram oportunidades na vida e continuam do sofrimento, mas que muitas pessoas, às vezes, que não têm nada e que sofrem, elas não tiveram oportunidades que talvez outros teriam, e eu sou bem consciente disso, do sofrimento que elas passam. E, às vezes, só o amor cura as chagas. E Deus um dia me perguntou, filha, o que você queria na vida desse planeta, né? Eu falei, Deus, eu queria um mundo melhor. É isso. Todos nós queremos, né, Fernanda? Obrigado por compartilhar a sua história. E eu sempre uso, para mim, e quando eu vou conversar nas palestras, a máxima de Jesus que nos ensina, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Isso é muito profundo. Como a si mesmo. Se eu não souber estabelecer limites e não tomar essa atitude de estabelecer limites, fica evidente que eu não estou amando a mim mesmo. E o que eu estou sentindo pelo próximo também não é amor, porque se eu não, se o amor a mim mesmo é a referência, eu também não estou amando o próximo. Porque se a gente ficar só na primeira parte, dá uma sensação que não é de humildade, é de subserviência. E não é isso que Jesus pediu. Ele pediu que aquilo que nós queremos para nós, que aquilo que nós entendemos que é bom para nós, que seja também para o outro. Não que a gente seja egoísta e queira só para nós. Mas qual é a medida do amor ao próximo? A minha. O como eu me amo. Então, essa reflexão é importante, né? Parabéns pelo seu desafio, pelo seu enfrentamento. Continue, porque é uma história de uma vida que muito provavelmente não começou agora, né? E que se a gente quiser quebrar esse ciclo, é assim que a gente faz. A gente prossegue com amor, muito respeito, mas amando a nós mesmos também, os nossos limites. Obrigado. Nós temos tempo para mais uma pergunta ou uma contribuição, como a colega ali fez. Estamos... Bom dia. Bom dia. A pergunta que se faz, né? O que eu devo para ser um praticante ativo, para continuar nessa luta de perdoar os nossos inimigos? O que deve ser feito, né? A máxima é o perdoar é a primeira parte, né? Porque depois tem o amar. Perdoar é eu compreender que eu só vou conseguir perdoar se eu tiver compreensão. Não tem como eu perdoar se eu não tiver compreensão. Compreensão do quê? Do que acontece do processo. Senão, ele me ofende, eu me magoo, eu fico com raiva, eu me vingo e eu ofendo ele, aí ele me ofende. Isso não tem fim, né? Na hora que ele me ofende, eu compreendo, não tem mais nada para cá. O que é esse compreender? Esse compreender é entender o estado dele, a história que ele está contando na cabeça dele, para poder ser agressivo e violento. Não tem a ver comigo. Se ele tem algo a que seja dito, como todos nós devemos nos posicionar, olha, eu não concordo com isso, e temos que ter espaço para isso. Um ambiente onde a gente não tem espaço para isso é um ambiente tóxico.
E ali não tem nada que possa prosperar. Agora, quando eu compreendo, eu entendi. A ação do perdão, né? A compreensão. Ok, não me ofendi. Né? O perdão seria a ausência dessa ofensa. Agora tem o amar. E o amar é relativo à quantidade, ao que eu estou vivenciando. Né? Então, assim, o amor ele é incondicional, mas é claro que vai ser um tipo de amor, seria um amor mais espiritual pela criatura do que um amor mais próximo, de amizade, de companheirismo com as pessoas que me tratam bem, que cuidam de mim. Ele é um amor diferente. Eu preciso ter isso bem claro, que quando eu tenho uma contenda ali, existe uma questão fluídica tá envolvida. Os pensamentos não batem, não vai dar para eu ter o mesmo afeto e carinho por quem me compreende, por quem busca me compreender, por quem cuida, por quem ama e por quem eu amo. Né? Então, é isso que Jesus fala, assim, reconcilia com o teu irmão, mas compreende espiritualmente o processo dele. Eu não preciso, para isso, ficar ali agradando e me submetendo a maus tratos. Não é isso que Jesus pediu. Né? É compreender, é a outra face, a face do outro. Deixa que ele se resolva com o problema dele, mas eu não levo para o meu coração. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigada, Eduardo. Por uma questão de disciplina na casa, nós paramos aqui as questões públicas, mas não levem para casa as suas dúvidas. Após os nossos trabalhos, o Eduardo continuará aqui. Traga sua dúvida, venha conversar com ele. Mas agora nós vamos pôr em prática exatamente o que o nosso amigo perguntou, como fazer. Nós vamos vibrar. E vibrar é amar. Vibrar é recolher o que há de melhor dentro da gente e enviar para o outro ou para uma situação. Vamos imaginar a doce figura do Mestre Jesus, iluminado, vibrando por nós. Isso nos ajuda a nos sintonizarmos com essa energia. E se for melhor, feche seus olhos só para uma introspecção, se você se sentir confortável. Se não, olhe para dentro do seu coração. Imagine você mesmo recebendo esse amor de Jesus. E agora você vai enviar para aquela pessoa que lhe incomoda, na sua família, no seu trabalho, apenas um pensamento de luz. Vibremos. Vamos vibrar para todos os dirigentes de todos os países que estão em guerra. Vamos pensar na paz que desejamos que se estabeleça. Vibremos para esses dirigentes, que eles tenham a compreensão da importância do papel que fazem para toda a humanidade, além do seu povo, além do seu país. Vibremos para que eles tenham consciência de que a paz é o melhor estado para todas as pessoas. Vibremos para todos os dirigentes do planeta. Vamos vibrar pelo planeta Terra, essa doce mãe que nos aceitou nessa encarnação, que nos dá alimento, que nos dá abrigo, que nos dá a possibilidade de evoluirmos. Vamos vibrar para que haja paz, para que haja amor e para que possamos compreender o amor diferente do nosso. Vibremos por todo o planeta Terra. E assim,
profundamente agradecidos, elevamos o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, e agradecemos por estarmos aqui, por termos recebido todo esse conhecimento e a oportunidade de estarmos em grupo, nos apoiando, criando essa grande corrente de amor que sai daqui para todo o planeta e que passa por nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. E ajuda-nos, Senhor, a que nos mantenhamos com essa energia amorosa em nosso coração. Envolva, Pai, o meu coração para que eu possa me manter na Tua vibração e que eu possa distribuir no meu cotidiano, nos meus atos, nos meus pensamentos, o Teu amor, que é o que é mais importante, porque assim eu colaboro com a Tua missão, com o que determinaste para nós, para evoluirmos. Que assim seja, graças a Deus. E agora chegou o momento do passe coletivo. Enquanto a dirigente se posiciona, nós vamos ler o que é esse passe coletivo. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente no momento em que direcionamos a emissão de fluidos espiritual magnético. O passe coletivo deste momento estará beneficiando os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, assim como nossos companheiros aqui presentes no salão de reuniões. Por favor, acompanhe as orientações da Luana, nossa dirigente do passe. Bom dia a todos. Chegou o momento do passe coletivo. Depois de tanto aprendizado, eu convido os trabalhadores que se posicionem. Vamos elevando os nossos pensamentos, pensando em Jesus, primeiramente. Vamos nos colocando numa posição confortável, respirando fundo, nos conectando com a espiritualidade. E assim, com os pensamentos elevados, vamos vibrar muita paz, serenidade, amor, saúde e equilíbrio. Vamos a Jesus. Graças a Deus. E agora é o momento do passe à distância. É o momento que nós vamos vibrar amor por aquelas pessoas que não podem estar aqui presentes. Pode ser um amigo, um vizinho, um parente, um conhecido. E por eles nós vibramos. Quem tem mais de um ser querido no coração, que possa vibrar por eles alternadamente, ora em um, ora em outro, mantendo os pensamentos elevados, confiando em Jesus, sabendo que a espiritualidade aqui sabe das necessidades de todos e que eles estejam abertos e receptivos para receber a energia salutar que a espiritualidade irá enviar. Mantendo assim o nosso coração conectado com Jesus, vamos vibrar muita paz,
saúde mental, espiritual e física, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Graças a Deus. Os trabalhadores podem retornar. Eu desejo a todos uma ótima semana e que todos estejam aqui na próxima semana para a continuidade desse tratamento. Muito obrigada aos trabalhadores, muito obrigada, Luana. E temos alguns recados. Abril, estamos trazendo oportunidades para o conhecimento da filosofia espírita. Aproveite. Há um curso modular com a equipe do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, abordando uma introdução à filosofia com o tema central A Vida de Deus na Alma. Ele tem 4 módulos, já aconteceram alguns, mas nós ainda temos módulos e as matrículas estão sendo aceitas. E o curso acontece aqui, na sexta-feira, na Unidade Doutrinária de Santana, com previsão de 4 módulos de estudo. Inscreva-se e garanta sua vaga neste curso gratuito. As inscrições acontecem pelo site nossolar.org.br. Mais alguns recadinhos. Você já garantiu seu convite para o 21º Encontro Amigos da Boa Nova? Ele acontecerá no sábado, dia 25 de abril, no Teatro da APCD, na Rua Voluntários da Pátria, 547, em Santana. Mais informações e aquisição de ingressos pelo site www.mundomaior.com.br. E há também o Encontro com a Cultura Espírita de abril, que tem a presença de Iraci Campos com a palestra e lançamento do seu livro Vencendo as Tempestades Emocionais, em apresentação no domingo, dia 26 de abril, às 11h30, na Unidade Doutrinária da Vila Galvão. A Iraci também estará conosco na segunda-feira, dia 27, aqui na Unidade Doutrinária, fazendo a reunião pública das 20 horas. Aproveite esses momentos. Então, agradecemos a presença de todos e aqui nós nos despedimos dos nossos amigos das redes sociais e mantenham-se no lugar e vocês, para saírem, sigam as orientações dos nossos colaboradores e o passe será feito logo em seguida.